você já foi enganado. Você já foi enganado a ponto de ver um filme em algum momento e aí você acha que esse filme é bíblico. Ele tem essa logo estampado, né, no seu pôster. Aí você vai ver uma história bíblica, mas essa história, ela não tem nada de bíblica. Com certeza você já caiu nessa, eu já caí. Por isso hoje nós vamos tratar aí sobre 5 coisinhas maravilhosas que tentaram ser bíblicas, mas passaram bem longe. Senta aí, vem comigo que tá começando mais um vídeo do Fé Geek. Bora lá? Antes da nossa lista, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse aqui do canal. Noé, dirigido por Darren Aronofsky. Noé, estrelado por Russell Crowe aqui, ele, bom, tem vários problemas, né? Para quem não assistiu, para construir a arca, Noé precisa de ajuda de anjos de pedra, né? Então, esses anjos ajudam a Noé construir a arca, né? Então, eles viram esse livro, né, lá em Heresias, capítulo 9, versículo 7, porque não existe nenhum relato bíblico que diz que anjos ajudaram Noé a construir a arca. Isso é loucura, não tem isso na Bíblia. Não sei aonde que eles viram isso na Bíblia. Mas o Darren Aronofsky é um cara que ele gosta de criticar um pouco, às vezes, a Bíblia. Talvez ele acha que na sua versão seria melhor. Bobagem, ficou terrível. É um filme bem ruim mesmo. É assim, e aqui eu tô falando como cristão e também como cinéfilo, porque eu acho que o filme tem muitos problemas, apesar do Darren ser um grande diretor. Outro problema desse filme é que Deus, ele na Bíblia claramente fala diretamente com Noé, dando as instruções, as medidas e tudo mais, chamando ele, e nesse filme não tem isso. Deus nunca fala diretamente com Noé. Fora que o dilúvio aqui, ele é um retrato sombrio e apocalíptico, mais baseado em um processo de ecologia, né? Em uma espécie de revolta da natureza, e não é pela perversidade da humanidade naquela época. Então, o Darren Aronofsky também é um cara muito ambientalista, ele tenta trazer para essa vertente, aí para esse viés, o dilúvio. Cara, o cara tentou transformar o dilúvio no Greenpeace, e não existe isso, cara. O dilúvio foi causado porque Deus quis destruir a humanidade devido a tamanha era a crueldade da humanidade naquela época, não é por questões ecológicas nem nada. Fora a invenção de personagens que existem, tentar invadir a arca, guerra no meio do mar, cara, loucura. Então esse é um filme que passa bem longe de ser fiel à Bíblia. Êxodo, Deuses e Reis, de 2014, dirigido por Ridley Scott. Galera, esse é o filme aí que é estrelado pelo Christian Bale e pelo Joel Edgerton, que Christian Bale Moisés, Joel Edgerton como Ramsés. Esse filme conta a história ali, né, da saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, da libertação e tal, do êxodo, como o próprio nome diz. Mas aí começam os grandes problemas de fidelidade aí com a Bíblia, né? Primeiro, Deus aparece como um menino mal-humorado. Não sei aonde que isso... A Bíblia só relata que Deus aparece em um arbusto, né, em chamas, mas ele não relata, a Bíblia não relata que ele aparecia em outra forma, não ser Moisés ouvindo a voz de Deus. Então existe aí uma coisa que não é fiel à Bíblia. A Bíblia nunca disse isso. E uma criança bem chata, ignorante, vai totalmente contrário à natureza de Deus. Outra coisa é que Moisés é retratado como um guerreiro rebelde e não como um profeta obediente a Deus, temente a Deus. Isso incomoda para quem entende da Bíblia, para quem sabe da história. Não parece o Moisés da Bíblia, não parece, e não é aquele personagem que tirou o povo do Egito, que foi paciente, que apesar de ter falhas, ele conseguiu liderar o povo obedecendo a Deus em primeiro lugar. Não, aqui Moisés é só um rebelde, um bravinho também estressado, completamente fora também daquilo que foi Moisés. E muitas pragas, elas também são tratadas aqui como os fenômenos, sabe? As pragas do Egito, elas são tratadas como fenômenos naturais.
minimizando o milagre de Deus, a obra de Deus, que Deus ele fez aquilo por um propósito. Não, aquilo era natural, aquilo não foi uma praga. Então também não faz sentido. E ele também joga no lixo todo o aspecto espiritual da libertação de Israel, que existe um Deus que interviu, que agiu constantemente para que o povo fosse libertado. Infelizmente, o Ridley Scott viajou e fugiu completamente da Bíblia. Então, se você quer saber da história de Moisés, vai ver, sei lá, O Príncipe do Egito, que é um filme mais fiel aí a essa história, muito mais do que esse Deuses e Reis aqui, que eu sei lá o que eles estavam pensando quando fizeram. Terceiro lugar, Maria Madalena, de 2018, dirigido pelo Garth Davis. Esse filme ele é protagonizado pela Rooney Mara como Maria Madalena e Joaquin Phoenix, o nosso Coringa, como Jesus. Esse aqui, olha, é um negócio assim inacreditável. Primeiro que ele apresenta Maria Madalena como apóstola, né? Uma apóstola mais próxima de Jesus, que tem ideias agnósticas, que às vezes ela tenta confrontar Jesus, ela é a melhor amiga de Jesus, também faz uma coisa do relacionamento que não existiu, minimiza milagres de Jesus, ela tira um pouco da divindade que existia em Cristo. Esse filme exclui a ressurreição de Cristo de forma clara e não mostra o que foi o verdadeiro evangelho, só mostra picuinhas, diálogos de coisas fúteis. E se Jesus fosse realmente esse cara que é apresentado nesse filme, olha, dificilmente ele seria alvo de multidões atrás dos seus sermões, ele seria completamente ignorado, porque olha que personagem ridículo que colocaram aqui. Então esse filme aqui também, ele vai contrário aos evangelhos, foge completamente do plano da salvação e do propósito de Cristo ter vindo à Terra. A Última Tentação de Cristo, de 1988, dirigido pelo Martin Scorsese. Aqui, estrelando Willem Dafoe como Jesus. Cara, se você acha que Maria Madalena é terrível, esse aqui consegue ser pior. O Scorsese, não viaja, cara. Olha só, esse filme é baseado em um romance que Jesus teve. É um romance que nunca existiu nos evangelhos. Isso não é mostrado em lugar nenhum. E quando não tem na Bíblia, coisas, né? Pessoas que estão acrescentando coisas à Bíblia. Ou seja, heresia, né? Então aqui mostra Jesus lutando contra desejos sexuais. Mostra um Jesus que é casado com Maria Madalena, né? Em uma visão alternativa ali. Então, cara, e aonde? Tirou... Da onde, né? É extremamente controverso e esse filme aqui, se eu pudesse colocar como mais rejeitado, talvez no mundo cristão, talvez seria esse, porque não chega nem só a ser heresia, mas como blasfêmia tratar o personagem de Jesus dessa forma. Olha, lamentável que esse filme exista, lamentável, é um desserviço. Para quem acha que vai conhecer um pouco de Jesus vendo esse filme, não vai, fuja desse filme, por favor. Eu não ia colocar, mas vou ter que, eu sei que vai mexer aí com muita gente, vai falar que, nossa, porque os 10 Mandamentos versão brasileira da Record. Pra quem não sabe, isso é uma novela, mas foi baseado em um filme para os cinemas, então vou considerar um filme. Bom, esse filme aqui tem vários problemas, né? Porque tudo que existe nele, a grande estrutura dele parece que é em personagens, romances fictícios, secundários, coisas que foram inventadas, e isso muitas vezes acaba fugindo do propósito, que é mostrar a grandiosidade de Deus através dessa jornada do povo de Israel. E todo material bíblico que tira o foco de Deus e coloca o foco em humanos, ele não pode ser considerado algo que vai aproximar os espectadores da palavra. Pelo contrário, isso apenas afasta, porque o interessante, na verdade, sempre são os arcos de humanos que, em sua maioria, nem existiram, em romances, em tramas, em coisas novelescas que nunca foram ditas na Bíblia. Então, se esse é o foco, se as pessoas estão vendo por causa disso, então perde completamente o objetivo. E eu lamento, porque é uma grande produção brasileira que, se fosse mais fiel,
ela poderia aproximar muitas e muitas pessoas da palavra de Deus, reconhecendo. Eu sei, gente, aqui ó, eu acho que realmente muitas pessoas foram, tá? Não tô dizendo que não foram, ok? Mas se essa pessoa abrir a Bíblia e estudar o livro de Êxodo e estudar ali o Pentateuco, vai haver muitas desconexões. Então, veja, qual que vai ser a reação dessa pessoa que se aproximou de algo que na Bíblia não tem? Ela vai ter um sentimento de frustração. Ou seja, a ficção é melhor que a palavra de Deus. E isso é gravíssimo. Aí a gente perde completamente o foco. Mas afinal, por que importa tanto essa fidelidade e essas heresias muitas vezes colocadas em conteúdos como esse? Porque quando você coloca que esse filme é inspirado na Bíblia, deve existir responsabilidade. Distorcer os fatos e teologia é pecado bíblico. Esses filmes acabam substituindo a sua fé por filosofia secular, por misticismo ou até ideologias modernas de progressismo, enfim. E isso pode confundir muito quem não conhece bem a palavra de Deus ou está iniciando essa jornada de conhecimento bíblico. Então, se você quer conhecer a palavra de Deus, primeiro, vá diretamente nela. Entenda a base de todos esses materiais que foram lançados para cinema, para televisão, e ache cada coisa em seu contexto, cada história em seu devido propósito, para que não haja nenhuma confusão. E lembre-se que o material original, que é a palavra de Deus, ela é suficiente para nos manter com esperança e devidamente armados contra as ciladas diárias do inimigo. Portanto, meu irmão, se você por acaso se deixou levar alguma vez por algum desses filmes que não tem nada de Bíblia, eu te convido a agora, de fato, conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Tente estudar aí diariamente essas histórias grandiosas que a Bíblia apresenta e veja na prática como isso pode transformar verdadeiramente também a sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo e se chegou até o final, desejo a você tudo de bom e que compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Deixa o like, nos siga nas redes sociais. Coloque aí nos comentários outros tipos de vídeos que você queira que a gente faça como esse, de top 5 e tudo mais. E é isso. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!